meninas! Eu sou a Paula Caroline, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube e eu resolvi começar esse canal para falar de assuntos mais extensos com vocês, que não cabem nos stories do Instagram e nem em um vídeo só do TikTok. Sem mais delongas, o primeiro vídeo vai ser sobre a autonomia do sono e como eu ensinei o meu bebê a dormir sozinho e como ele dorme a noite inteira desde os 3 meses de idade. Aqui eu não vou ter filtro, vou falar tudo, vou dar nomes, tomara que dê tudo certo. E também eu não vou editar os vídeos, tá? A não ser que aconteça alguma coisa assim muito séria aqui, eu vou fazer um corte. Senão a gente vai com barulho mesmo, vai sem legenda mesmo, porque na verdade eu nem consigo dar conta de mais um canal, né? De mais uma plataforma. Mas muitas mães pediram para falar sobre esses assuntos que eu quero trazer aqui. Então, vamos começar. Autonomia do sono do Isaac. Eu sempre estudei sobre isso, eu sempre vi sobre esse assunto, tinha muita curiosidade. Só que quando o bebê nasce e a gente chega em casa, amigas, parece que a gente esquece tudo, assim. Sério, parece que você entra num buraco. O meu puerpério, ele não foi muito fácil. Não foi dos mais difíceis também, tá? Mas não foi muito fácil porque eu não tive ajuda de ninguém. A minha mãe, ela trabalha CLT, então ela trabalha o dia inteiro. E o Paulo, com 20 dias de licença, ele voltou a trabalhar. E aí eu fiquei eu e o Isaac. Meu leite secou. Não foi fácil, gente. Eu fiquei bem biruleibe das ideias. Eu chorei 14 dias, todos os dias. Quando deu o 15º dia, eu falei assim, chega, parou. E aí eu segurava meu choro. Então não foi muito fácil e a autonomia do sono, né, o sono do nenê, foi ficando para depois. Eu fazia dormir do jeito que dava, de qualquer jeito, no peito, balançando, enfim. Quando o Isaac fez 40 dias, eu resolvi, tipo assim, me deu um opa, vou começar a prestar atenção no sono dele, né? Que eu tinha escutado tanto falar sobre autonomia de sono. E naquele momento, pra mim, parecia impossível que o meu bebê dormisse sozinho. Tipo, não tem como. Isso é impossível de acontecer. Eu balançava ele, ninava, fazia dormir no peito. Acho que era esses dois que eu fazia, assim. Ninava e fazia dormir no peito. E aí, eu fiz 3 cursos ao todo sobre sono. O primeiro deles foi um presente de uma amiga minha muito querida, a Carol. Ela comprou o curso da Eliana Dias, ou Eliane Dias. Só que ele é um curso muito bom. Ela é uma mulher muito sábia, tá na internet há muitos anos e tá nesse ramo, né, de bebês e ensinar bebês a dormir há muitos anos também. Só que eu não achei que ele aprofundava, assim, de uma forma prática, sabe? Tipo, você vai fazer isso, isso, isso. Não achei. Mas fiz o curso dela e deu uma boa base, assim, sabe? Achei bom o curso. Fiz também o curso da Priscila Matos, minha consultora de amamentação, mas o método que ela ensinava, eu tive que fazer umas adaptações. Porque ela tem um método de deitar com a criança, brincar com a criança, para que a criança entenda que a hora de dormir é uma hora tranquila, que não precisa ter medo e tal. Mas o Isaac estava numa fase muito nova, né? Ele estava com 45, 50 dias quando eu queria começar a ensinar ele. Então não funcionou para nós. E o terceiro curso que eu fiz foi a da Ana Maria Maternidade. E foi o curso que para nós deu resultado. Então, basicamente, o que ela ensina é o que eu vou falar por cima aqui para vocês, né? Eu não posso passar todo o curso dela, senão ela vai ficar brava, né? Mas, basicamente, o primeiro pilar é a rotina. Quando a gente escuta falar em rotina para bebês, a gente já na hora você meio que repudia, você não quer fazer rotina, porque eu não quero ficar presa em casa, botando meu filho dormir exatamente no horário e tal, né? Era como eu pensava também. E aí, primeiro de tudo, na verdade, de fazer uma correção. A primeira coisa que ela fez foi falar da chupeta.
A Ana Maria Maternidade, ela é bem incisiva, assim, na questão da chupeta. Ela até falava, se você quiser, você pode continuar com a chupeta, mas eu indico que você tire. E, inclusive, nessa época, o Isaac tava fazendo sonecas bem ruins, tipo sonecas de 11 minutos. E aí ela falou que uma das coisas poderia ser a chupeta, que a chupeta caía, ele acordava, então que era pra eu tirar a chupeta dele. Me orientou, né? Não me mandou, mas me orientou. E assim eu fiz. Eu tirei a chupeta do Isaac, ele tinha exatos 2 meses de vida. Tiramos a chupeta, foram... Nossa, foi muito difícil tirar a chupeta, sério. Foram tipo 3 dias. Ele chorava, eu chorava, todo mundo chorava. Mas enfim, tiramos. O próximo passo era tirar a associação do peito. Porque eu achava que ele não dormia no meu peito, mas eu fazia, por exemplo, assim, ó, ele acordava, eu botava ele no peito, acordava, botava no peito, não. Tava perto da hora dele dormir. Eu pegava, dava um mamar no peito e ele já dormia. Eu não deixava ele ficar dormindo no meu peito, mas era sempre essa sequência. Pegava, dava o peito, ele dormia, passava pro berço. Então, na minha cabeça, ele não tinha uma associação com mamar, se eu não deixava ele ficar mamando e dormindo. Mas, na verdade, cada vez que ele ia dormir, ele precisava do mamar. Então, cada vez que ele ia dormir, eu botava ele no peito e daí fazia. E daí ele dormia logo em seguida. Eu segurava no colo um pouco e passava pro berço. E aí, o primeiro passo, então, foi tirar a chupeta. O segundo passo foi afastar esse mamar da hora de dormir. E como fazer isso, né? Eu acordava ele e botava ele mamar. Então, acordou, mamava. Aí eu brincava com ele, né? Que ele tinha 2 meses, não dava pra brincar muito com ele. E aí, era hora de dormir. E nessa hora de dormir, era sem mamar. Então, esse é o segundo passo. Afastar o peito da hora de dormir. Então, acordar, mamar, brincar, dormir. Isso daqui, pra nós, pra mim, foi revolucionário. Porque eu realmente achava que ele não tinha associação com o peito, mas ele tinha. Ele precisava do peito pra dormir. E foi muito difícil, ele chorou muito. E eu sabia que se eu colocasse ele no peito, ele ia dormir. E aí, enfim. Mais uns 3 dias, né, de guerra. E aí, beleza, afastamos. Nessa parte, nessa etapa, o que a gente fez? A gente substituiu o peito por ninar. Então, eu ninava ele para fazer ele dormir. E o que a Ana Maria ensina é você criar um padrão. Então, por alguns dias, todas as vezes que ele for dormir, você faz ele dormir ninando. Ninando, 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 ninando. Todas as vezes, se outra pessoa estiver na tua casa, se estiver com a tua sogra, com a tua mãe e tal, ninando, sempre ninando, pra ele associar. Minha hora de dormir agora é ninando. Feito isso, por uns 3 dias também, cada coisa, ela fala, cada etapa, ela fala em 3 dias. 3 dias tirando a chupeta, 3 dias tirando o peito, 3 dias ninando e assim na sequência, que vocês já vão entender. Aí, beleza, então, acorda, mama, brinca, dorme ninando. Acorda, mama, brinca, dorme ninando. Até aí já tinha sido bastante coisa. Falando pra vocês, talvez não pareça muito, mas é bastante coisa, assim. Quando você faz o bebê dormir no peito, quando você tá, tipo, perdida, aí você já tá cansada nessa etapa. Mas então tá. Todas as vezes fazia ele dormir ninando no colo. Aí a gente começou a avançar as etapas em busca da autonomia. Mas agora sim vem a parte da rotina. O que acontece? Para que o seu nenê esteja relaxado, relaxe e consiga dormir, tem que estar no horário certinho que ele tem sono. Cada fase etária do nenê vai ter uma janela de sono. Janela de sono é o tempo que ele fica acordado. Quando ele é bebezinho, ele fica pouquíssimo tempo acordado. Ele fica meia hora com o olhinho aberto e já dorme de novo, certo? Aí vai crescendo, essa janela vai aumentando. Então, você percebe que o meu bebê faz uma janela de sono de 2 horas. Acordado 2 horas, dorme 2 horas. Acordado 2 horas, dorme 2 horas. No momento em que é a hora dele dormir, você tem que estar em casa, dentro do quarto, no berço dele. Isso ensinando autonomia, tá?
pra ele conseguir relaxar e pegar no sono. Essa parte foi difícil pra mim, porque eu tinha muito compromisso, tinha muito café, tinha muita coisa, queria sair, queria ver minhas amigas. Só que só deu certo, gente, quando eu peguei ali uma semana e meia e não marquei nada. Fiquei só em casa fazendo isso. Então, na hora que era a hora dele dormir, ele fazia uma janela de sono de 2 horas, eu lembro. Na hora que era a hora dele dormir, eu tava dentro do quarto, fechada com ele, ou era 1h45, ninando ele. Daí ele fazia soneca, acordava, eu começava a contar, 1h45. Entrava no quarto, fazia ele dormir. Por quê? Para que ele não passasse muito da hora dele dormir e ficasse muito estressado. E aí o choro dele ia ser um choro de estresse. E não porque eu tava ninando ele em vez de dar o peito, entendeu? Porque ele tava estressado, ele queria dormir. Ok, comecei a praticar a rotina aqui em casa. Tem vários exemplos de rotina no YouTube que vocês podem pesquisar. Aí, ninando e dava tapinha na bundinha. Então, espacei, né, o peito da hora de dormir. E aí, comecei a fazer ele dormir, ninando e dando tapinha na bundinha. Ninando, fazer shh também. Shh. E assim foi, dando tapinha na bundinha, ninando, por 3 dias. Quando ele começou a dormir ninando, não estava mais no meu peito, eu tinha muito medo de avançar para a próxima etapa, porque eles choram, tá, minhas amigas? Se alguém falou para você que não chora, é mentira. Eles choram. Mas você tem que ter muito claro na sua mente que você o alimentou, você o trocou, ele tá quentinho, ele tá seguro, ele tá numa casa, ele tem um berço. Então, assim, o choro dele é um choro de protesto. Porque ele não quer ser feito dormir dessa forma. E não porque você tá judiando dele. Então tem que ter uma certa tolerância para lidar com o choro, para conseguir fazer o neném aprender a dormir sozinho. Aí, beleza. Tava ninando ele e dando tapinha na bundinha. Vou até tomar água. Tapinha na bundinha, dormia, passava pro berço. Quando deu alguns dias, eu não vou lembrar exatamente agora, mas ela fala pra gente ficar 3 dias nessa etapa e já avançar, tá? E aí, quando deu alguns dias, porque eu tinha medo de passar, então eu me atrasei, né? Eu passei pra outra etapa, que era: você leva ele pro quarto no horáriozinho dele de dormir. Ah, eu faço um ritual. Até hoje eu faço um ritual pra ele associar, pra ele saber que é hora de dormir. Isso aqui é muito importante, gente. Se alguém estiver assistindo ou ouvindo, faça um ritual de soneca com seu nenê. O nosso ritual, como é que é? Eu levo ele pro quartinho dele, fico com ele um pouquinho ali no tapetinho e tal. Fecho a janela, fecho a porta e peço pra minha Alexa tocar uma música específica. Que no caso aqui a gente escuta a bênção para ninar. Mas eu não recomendo essa música, porque a Alexa sempre demora pra achar. E aí a criança tá com sono, você se irrita. Então, assim, pega uma música de ninar aí. E aí sempre você toca essa música na hora que você estiver entrando no quarto pra botar pra soneca. Sempre, 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 sempre. Se você for fazer fora de casa, se você estiver na praia, se você estiver na rua, você vai tocar essa musiquinha. Ele vai associar, ele vai escutar essa música e vai falar assim: ah, agora é hora de dormir. Dá certo, gente, tá? E aí fui avançar a etapa, né? Então entrei no quarto, fiz o ritualzinho dele de sono e tal. Dava o tapinha aqui, certo? Aí eu parei de andar pelo quarto. Ficava com ele parada e dava tapinha na bundinha. Dormiu. Mais alguns dias assim. Aí eu pegava ele, sentava na cadeira de amamentação e dava tapinha na bundinha sentada. Sem ninar de pé, sem andar pelo quarto. Sentava com ele. Dormiu. Mais alguns dias nessa etapa. 3 dias, tá? Em cada etapa. Peguei, fiz o ritualzinho e tal. Ele se acalmou, tava bem, né? Calminho, molinho e tal. Passei para o berço e dei tapinha na bundinha dentro do berço. Pra mim, esse dia foi, tipo assim, é fantástico. Fantástico.
O dia que ele dormiu dentro do berço, direto, eu falei, gente, isso aqui realmente funciona. O mundo precisa saber disso. Mais alguns dias dando tapinha na bundinha dentro do berço, até que a próxima etapa eu demorei muito pra ir. Porque quando você avança uma etapa, não é bom que você volte, tá? Eu não vou medir palavras aqui pra falar pra vocês, não vou falar de outra forma, não. Avançou, não volta. Fica na que você avançou. E aí eu coloquei no berço e só coloquei a mão em cima. Não fiz tapinha. Tranquilo. Não chorou, pegou no sono. A próxima etapa era colocar no berço e colocar a mão próximo a ele. Por algum motivo eu decidi pular essa etapa e já pra etapa em que colocava ele no berço e sentava numa banqueta, assim, próximo ao berço, e ficava só próximo a ele enquanto dorme. E aí ele chorou, gente. Chorou muito. Eu lembro que esse dia ele chorou, assim, alguns minutos, de choro intenso. E é muito difícil, você tem que ter muito nítido, assim, muito claro na sua cabeça os motivos pelos quais, né, essas coisas que eu falei pra vocês, de que eles estão alimentados, eles estão com a fraldinha limpinha, eles estão quentinho, eles são amados. Porque pode acontecer do seu bebê chorar bastante. Aí, enfim, ele chorou um dia, uma soneca. E depois ele não chorou mais. Aí eu colocava ele no berço, sentava do ladinho, ele pegava no sono, eu saía do quarto. Fiquei mais alguns dias. Oh, já vou, tô terminando. Deixa na mesa. Uhum. Fiquei mais alguns dias nessa etapa. E aí, depois de sentar do lado do berço, foi a vez de sair do quarto. E foi mágico, foi fantástico. Eu fiz o ritual, entrei no quarto, fechei a janela, fechei a porta, pedi a Alexa, escutei a musiquinha, beijei, abracei ele e tal, falei que amo ele, botei ele no berço e saí. E ele dormiu. Dormiu, gente. Ai, eu não sei exatamente quanto tempo de vídeo eu já falei. Eu não sei se deu pra entender, se eu consegui passar, mas eu acho que se você quer começar a ensinar o seu filho a dormir sozinho e você não tem como investir num curso, eu sei que cursos são caros e tal, né? Às vezes não dá, embora tem alguns que parcelam, gente, se puder parcelar. Mas é assim, amigas, primeiro de tudo, afasta o mamá da hora de dormir. Acorda, mama, brinca, dorme. Ai, Paula, aqui não funciona esse acorda, mama. Beleza, mas acorda, mama, brinca e dorme, entendeu? Tipo assim, pelo menos, sei lá, 15 minutos, 20 minutos a hora de dormir, esse último mamar, tá? Pra ele não associar seu peito. Depois, vai criar um padrão do ninar. Do ninar dando batidinhas, ninar dando batidinhas. Pode andar pela casa, pode tudo, porque eu sei que é muito difícil fazer dormir sem o peito no primeiro momento. Então, assim, faz o que tem que fazer, sabe? Pra não colocar no peito. Aplica a rotina, pesquisa no Google, rotina para bebê de tantos meses, quantos meses tem seu bebê. E aí segue certinho a rotina. Deu a hora de dormir, esteja em casa, no quarto, onde ele conhece, para ele relaxar e conseguir dormir. Depois você vai retirando as associações gradualmente. Não tenha pressa, mas também não fique para sempre nessa etapa. Então, beleza, já tô fazendo ele dormir, ninando, dando tapinha no bumbum. Agora, senta e dá tapinha no bumbum. 3 dias. Só tapinha no bumbum. Não, já põe no berço, tapinha no bumbum dentro do berço. Põe no berço, coloca a mão em cima. É incrível, gente, como eles sabem dormir sozinho. E na verdade, eles aprendem, né, a dormir sozinho. É incrível como eles aprendem as coisas muito rápido. A gente que às vezes tem medo e eles já estão prontos pro próximo passo. Resumidamente, né, na verdade não foi resumido, né? Mas basicamente é isso. O medo maior da gente é começar. Então, comece separando o mamá da hora de dormir. Depois,
Aplique a rotina na sua casa. A rotina liberta a gente. É libertador saber que 10h30 da manhã eu vou botar o Isaac no berço, ele vai dormir. E eu consigo trabalhar, consigo lavar uma louça, consigo, sabe? É libertador ter noção de como vai ser seu dia, de como as coisas vão acontecer. E aí depois vai fazendo essa retirada das associações. Acho que é isso, amigas. Foi assim. Depois que eu saí do quarto, ele dormiu sozinho. Ele dormiu a noite inteira, porque ele acorda de noite, mas ele se acalma e dorme sozinho. Acorda, se acalma e dorme sozinho. Às vezes, né, por doença, desconforto, dente, acontece alguma coisa, a gente tem que entrar, tem que acalmar. Mas no geral, graças a Deus, ele dorme todas as noites, 12 horas por noite. E faz sonecas ótimas também. É isso, deixem sugestão do próximo vídeo do canal.